Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, tradicional react, saindo sempre às 6 da manhã, logo após o dia do jogo. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e peço para você se inscrever no Canto Rubro-Negro, seu apoio é fundamental. Já deixo dois recados. O primeiro é quem está com a meta aqui, na Play. Se você puder, você baixa o aplicativo, já ganha 1000 moedas no cadastro logo de cara. O link também está na descrição. Se a gente conseguir 300 cadastros, a gente vai fazer aí um sorteio para vocês de camisa e etc. E se a gente conseguir 300 cadastros também na Stake, usando o cupom Canto Rubro Negro ou escaneando o QR Code e clicando no link que está na descrição, você também ajuda o Canto Rubro Negro. O momento não é bom, uma derrota dolorida, mas nós vamos ver agora o que Carille tem a dizer. Lembrando mais uma vez que você precisa ser maior de idade e jogue com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos. Não bote o dinheiro que você não tem, mas venha se divertir aqui jogando com responsabilidade com o Canto Rubro Negro na Stake, que é uma grande parceira, e a gente evidentemente é cobrado também por questão de engajamento, cadastro, etc. Então, quem puder ajudar, eu vou agradecer muito. Vamos lá? Vamos colocar aqui na tela a primeira coletiva pós-jogo de Carille, após Internacional 1, Vitória 0. Deixa eu colocar o fone e vamos lá, coletiva na tela, 1, 2, 3 e play. Professor Fábio Carille, após o jogo entre Internacional e Vitória no Beira-Rio. Boa noite, professor. Gabriele Gomes, do Globo Esporte Bahia. Eu gostaria que você avaliasse essa partida e o quão frustrante foi esse gol nos acréscimos. Boa noite, Gabriele. Sim, primeira coisa que eu falei no vestiário é que a gente tem que ficar indignado com resultados assim, mas não podemos abaixar a cabeça. Os jogadores guerrearam muito, muito. Claro que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e vamos melhorar com o trabalho e principalmente com o profissionalismo desses atletas, né? Então fica aquele gostinho triste, mas sabemos que a gente fez muitas coisas boas e sabemos que temos que melhorar para a gente subir na tabela e ficar numa zona mais confortável. Para não ser injusto, eu vi uma boa postura, eu vi um Vitória bem organizado defensivamente em muitos momentos, vi um time que poderia ter um pouco mais de profundidade na transição no segundo tempo, e o que eu vou falar não é uma crítica a Carille, tá? Eu já vi a resposta dele à minha pergunta, e aí quando passar essa parte eu vou dar a minha opinião, ok? Vamos lá. Ali no pré-jogo eu te perguntei se o time de hoje já teria um pouco da sua cara. O que é que você achou desse time de hoje? Não tem muita coisa para melhorar. Quero trabalhar algumas aproximações, a gente ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós com inversões, com o lado oposto, e até tivemos algumas chances ali no segundo tempo, principalmente de finalização ali com o William, com o Maicon, se eu não me engano com o Cáceres lá pela direita de uma bola, né? Mas sabemos que vamos melhorar, e vamos melhorar, tá? Vamos melhorar, a nação aí pode ter certeza, vem nos apoiar, continua nos apoiando, que a gente vai trabalhar muito forte para dar a resposta que todos nós queremos. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carille, gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a performance dos atletas Lucas Braga e Ronald na partida de hoje. O Ronald é um jogador que eu gosto, uma taxa de trabalho muito grande, gosta de ter a bola, um jogador inteligente, com bom passe. Principalmente no segundo tempo, acho que fez muito bem, depois eu acabei até tirando por conta, percebi que ele estava um pouco cansado pelo desgaste da partida, por isso que foi a minha troca. O Braga é um jogador que precisa mais de profundidade, e nós precisamos entender isso, o grupo precisa entender isso para usar as melhores características do Lucas Braga, mas assim, de uma forma geral, com o trabalho, com aquilo que eu penso, todos vão melhorar e entregar ao máximo. Rapaziada, eu vou me abster de falar de Braga, tá? Deixa os comentários com vocês, pelo fatídico lance. Eu vou me abster, tá? Vou me abster. Eu gostei de Ronald, eu só vou me abster a falar de Braga. Sintam-se à vontade para vocês falarem à vontade, desde que não falte com respeito, obviamente, com o ser humano. Mas a partida do profissional Lucas Braga eu vou me abster, tá? O que ele fez naquele lance ali eu prefiro não falar nada. Tamo junto. Emílio Pinto, da Rádio Itapuã FM. Carille, o Vitória jogou do jeito que você pediu e sofreu um gol nos acréscimos. O que você achou da equipe no dia de hoje? Funcionou muitas coisas que eu queria, né? Outras poderia ter sido melhor, mas de um modo geral, um contato só com os atletas, um treino só com os atletas ainda na véspera do jogo,
foi muito positivo, né? Umas coisas muito positivo. Não gosto de falar de sorte, mas a gente poderia ter tido uma sorte um pouquinho melhor nessa partida, né? Para pelo menos sair com um ponto, vai. Claro que a gente vem para buscar os 3, mas pelo menos com um ponto a gente poderia ter saído se tivesse uma sorte um pouquinho melhor. Sami Farias, da página Rios SV. Carille, sua estreia vimos um Vitória bem organizado defensivamente durante boa parte do jogo, mas que pouco conseguiu produzir ofensivamente. Na sua avaliação, o que ainda precisa ser ajustado para tornar esse time mais equilibrado, também com a bola e, consequentemente, mais competitivo? Foi um jogo onde os goleiros trabalharam muito pouco. O Lucas Arcanjo ali, não me lembro de uma defesa, só uma cabeçada ali que o atacante entrou sozinho e acabou cabeceando para fora. Não me lembro assim de um lance que o Lucas teve. Foram duas, uma de Valência e uma de Borré. Que ser exigido. E nós também não finalizamos muito. A minha equipe, assim, pode ter certeza que ela vai ser sempre muito organizada com a bola e sem a bola. Mas estamos num processo de crescimento, com o dia a dia, com as conversas e com os trabalhos, a gente vai melhorar. Rafael Burgos, do Visão Colossal. Carille, o Vitória vinha sofrendo de uma dependência do seu meio-campista Mateuzinho no último terço, o que estava irritando o próprio atleta. Nesse sentido, a boa novidade de hoje foi a utilização de um meio-campista Ronald pelo lado do campo. Dentro da sua ideia de 4-2-3-1, qual a importância de ter mais de um jogador articulador jogando ao lado do Mateuzinho? Gosto, já joguei muitas vezes assim na minha carreira, tendo um lado mais agudo e um outro lado mais construtor. Para isso, a gente precisa achar o time certo para que o lateral ocupe aquele espaço. Então é importante a gente ficar com a bola, valorizar mais a posse de bola para que dê tempo da gente se posicionar dentro de campo. O Ronald fez um bom jogo e acredito que ele possa ser muito mais do que ele foi nessa questão de articular, de rodar melhor, e aí vai ser a minha orientação e com o treinamento, mas já foi muito positivo, apenas com um trabalho aí na véspera do jogo, a movimentação dele, principalmente no segundo tempo. Jonas Stelman, do Gol TV. Carille, pelo jogo de hoje, você vai conversar com a diretoria sobre reforços? Tem alguma posição que já tenha detectado carência? Estamos conversando, aos poucos. Esses jogadores que chegarem, a gente não pode errar, o clube não pode errar, então a gente tem que ter bastante sabedoria, bastante reunião, observar bastante, conversar bastante para que a gente tenha informações desses atletas em outros clubes para que possam vir acrescentar. Antes de eu chegar, já tinha a ideia da chegada de alguns jogadores, e irão chegar, mas a gente vai conversar com calma porque a gente não pode errar. Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro. Essa partida coletiva eu vi, vou esperar ele terminar para dar minha opinião sobre a resposta, tá? Carille, hoje tivemos um Vitória no 4-4-2 sem bola e buscando no primeiro tempo associações pelo lado e bola longa na profundidade das costas do Internacional, da zaga do Internacional. No segundo tempo, os espaços acabaram aparecendo e o Vitória conseguiu achar transições, mesmo com alguns jogadores muito desgastados. Gostaria de saber qual foi a leitura para não utilizar atletas de ataque a espaço, como por exemplo Léo Pereira e Fábio, que estavam no banco. Esses atletas aí, principalmente o Léo, eu conheço muito bem, do ano passado, acompanhei muito. Vão ter que passar por uma adaptação, se tiver que entrar do outro lado, que tanto Osvaldo, como o Lucas Braga, como o Léo, são jogadores que gostam de jogar mais pelo lado esquerdo do campo. Não são jogadores que gostam ou que atuaram muito pelo lado direito e mais pelo lado esquerdo. Vai precisar passar por uma adaptação. Com a entrada do Osvaldo, a ideia foi a gente ficar mais com a bola, e até o lance que acontece com o Renzo ali foi uma triangulação dele com o Mateuzinho aqui, que quase a gente fez o gol ali. Aos poucos eu vou conhecendo eles melhor, eles vão me conhecendo melhor, e isso vai ser com o trabalho e com o dia a dia. Veja, o que me pareceu, isso não é uma crítica a Carille, tá? E eu não estou dizendo que Fábio ia ser a solução do jogo. Não, Fábio já esteve em campo em momentos como esse e acabou não ajudando o suficiente, ok? Dito isso, me pareceu aqui muito claro, principalmente quando ele cita Léo Pereira, Braga e etc., que ele não conhece Fábio ainda, o que não é uma crítica a Carille. Não tem problema ele não conhecer. Mas me incomoda o fato da gente considerar que talvez
a comissão não passou as características suficientes. Repito, eu não estou dizendo que Fabrício ia ser a solução do jogo, não é isso. Mas quando você tem a zaga do Inter a partir dos 20 do segundo tempo, correndo para trás, 30 metros, 40 metros, quando ele tira Bruno Henrique e quando ele tira o Thiago Maia, que ele coloca 5, 6 atacantes em campo e o Inter realmente pressiona e a gente passa a ter muito campo. Eu não vou nem falar de Léo Pereira, porque ele falou da adaptação do lado, tudo bem. Mas Fábio entrou contra o Grêmio pela direita gerando volume, entrou contra o Vasco pela direita gerando volume. As melhores partidas de Fábio na Série A com a camisa do Vitória foram partidas em que ele tinha espaço para progredir pelo lado direito. Então me incomoda muito pensar na possibilidade que não passaram as características ou as informações suficientes. Porque ele não conhecer não é um problema. Mas, na minha humilde opinião, não é análise tática, mas na minha humilde opinião, a partir dos 30 do segundo tempo, o jogo estava todo desenhado para alguém, especialmente pelo lado direito, atacar a profundidade, porque tinha espaço. Tanto é que quem atacava a profundidade era Cáceres, com o Mateuzinho, um coitado morto, que não foi bem ofensivamente, está devendo, melhorou no segundo tempo, mas defensivamente se entregou muito. Mateuzinho ganhou 12 duelos no chão de 14. Defensivamente ele foi muito bem, agora ofensivamente realmente está longe de ser o que a gente sabe. Então precisava de força daquele lado. Precisava de um cara que ia se bater ali com o lateral, que ia se bater com o zagueiro, que ia tentar sustentar no braço, que ia botar na frente e cavar uma falta. Isso não aconteceu. A gente poderia perder o jogo do mesmo jeito. Fábio poderia entrar e a gente poderia, de repente, numa bola que ele não voltasse para recompor, porque isso acontece, Fábio também tem dificuldade para recompor, a gente poderia acabar tomando o gol. Eu preciso ser justo aqui, mas a ideia é, o jogo está propício para tal e ele morreu com 2 substituições na mão. Repito, não estou criticando o Carille, para mim não é culpa dele, mas me estranha não ter sido utilizado pela característica clara que nós conhecemos e que eu sei que as pessoas do clube também conhecem. Então, essa foi minha dúvida. E repito, isso não é uma crítica a Carille, para mim é muito mais uma questão de falta de informação e eu fico incomodado com isso. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e do canal do Interativo. Carille, seu primeiro jogo no comando técnico do Vitória e o que deu para perceber que precisa ser corrigido urgentemente para não sofrer nas próximas partidas? Muitas coisas e vão ser corrigidas. Por um outro lado, né? Eu quero parabenizar esses atletas aí, o tanto que guerrearam. Era algo que estavam falando que nos últimos jogos não estavam competindo tanto, e o futebol, a gente acabou de ver um Mundial de Clubes aí, estamos acabando de ver um Mundial de Clubes, onde a competição ela é o tempo todo, não tem mais como ser diferente. Então competiram, lutaram. Em questão da bola da profundidade, tem hora que eu achei que a gente acelerou muito para isso, a gente poderia ter ficado mais com a bola, para esperar o momento certo para atacar espaço, né? Mas teve muitas coisas positivas aí, o que tiver que melhorar, pode ter certeza que nós vamos melhorar. Interessante, ele respondeu minha pergunta na próxima pergunta, quando ele falou sobre a questão da profundidade, que foi o que eu perguntei. Eu acho que em alguns momentos a gente poderia ficar mais com a bola, eu concordo, mas dos 35 do segundo em diante, da forma que tinha campo, eu acho, aí é a minha opinião, tá? Eu não sei mais de futebol do que Carille. Eu acho que quando a gente atacou o espaço com o Cáceres, com o Maicon Jesus, que inclusive quase fez o gol, errou no gol, tá? Não porque ele estava sozinho e dobraram em cima dele, mas porque o gol começa na bola que ele acaba saindo por dentro. Tô queimando o menino não, tá? É um menino jovem, tem potencial, só acho que ainda tá cedo e oscilou muito dentro da partida. Mas é interessante, porque quando a gente atacou a profundidade, a gente poderia ter um Fábio, a gente poderia ter um Léo Pereira, mesmo que fosse do lado esquerdo. Iam resolver o jogo? Não sei, mas eu talvez discorde um pouco da ideia de que a gente tinha que ficar mais com a bola a partir dos 38 em diante. Aí eu acho que a gente tinha campo para tentar matar o jogo. Vamos seguir. Mas aqui é a sua opinião, tá? Não me xingue. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Carille, em relação aos nomes apresentados pela diretoria sobre reforços, você gostou dos nomes que vinham sendo conversados antes de sua chegada? E como está essa questão para o senhor? Já conversamos sobre alguns nomes, sim. Estamos olhando, tirando informações, olhando muitos vídeos para que a gente chegue aqui e procure tirar o melhor desses atletas, né? Vão ser com informações, com vídeos, conversando com profissionais com quem eles já trabalharam, para a gente se cercar de todas as informações. Repetindo, a gente não pode errar, então é muito importante a gente se cercar de tudo. Fábio Almeida, do canal do PH. Carille, você hoje jogou com o que tem e promoveu a estreia do Renzo Lopes. Gostaria que fizesse uma avaliação sobre o atacante e se existe alguma coisa para ser feito para o jogo contra o Botafogo. Sobre o jogo do Botafogo, a gente está acabando um jogo agora, né? Agora, a partir desse momento, a gente começa a pensar no Botafogo, nosso próximo adversário, mais uma decisão.
O Renzo já jogou na Arábia Saudita, onde eu trabalhei, né, um jogador com uma boa qualidade técnica, com uma boa retenção, com uma boa finalização. Claro que ele está precisando treinar um pouco mais, né? A gente tinha ele, hoje vai para 30 minutos, 35 minutos, porque vem de um período de férias lá do mundo árabe, que acabou o campeonato em maio, se eu não me engano. Né? Ter cuidado aí para que a gente não perca nenhum jogador e para que esses jogadores também não percam a confiança para dar um resultado positivo. Para finalizar, Camila Celeste da Unidas pelo ECV. Carille, sabemos que o senhor está começando e ainda está conhecendo o elenco, mas a torcida já vem percebendo há algum tempo o baixo rendimento de alguns jogadores do clube. Sabemos que o problema não são apenas eles. O que você pretende fazer diante disso? Olha, eu considero um grupo qualificado, mas que um grupo que precisa ter um pouquinho mais de confiança. Isso vai ser um trabalho meu com minha comissão, de fazer esses jogadores crescer fisicamente, crescer tecnicamente, crescer taticamente, que não tem outra forma, né, mas eu conheço e vamos recuperar todos eles. Pode ter certeza que todos eles vão ser muito úteis até o final da temporada. Deu show. Entrevista coletiva. É isso, meus amigos. Fim de coletiva com o Fábio Carille. Quero saber sua opinião. Deixa o like, se inscreva no canto. Se você puder, meta de 300 pessoas aí em julho para se cadastrar na Stake. Você ajuda demais o Canto Rubro-Negro. Você não tem noção do quanto você ajuda, tá? Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Um abraço. Deixa o comentário aí o que é que você achou da coletiva. Valeu. Fui.